Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 16. Vamos dar uma meditadinha aqui para ver o que a gente extrai, né? Que a gente consegue sugar dessa palavra aqui, muitas vezes passa desapercebida diante dos nossos olhos quando lemos ou até estudamos a Bíblia. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 16. Olha só. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Jeremias, ele presenciou a destruição de Jerusalém, né, sob o comando de Nabucodonosor, com seu exército ali fortemente guarnecido, mais de 1.200.000 soldados bem treinados, contra 30.000 soldados dentro de Jerusalém, o que não deu nem para o cheiro. Jeremias profetizou 25 anos que Jerusalém seria destruída. O povo não quis dar muito crédito à voz do profeta, só deixa eu melhorar aqui minha imagem aqui, mas por 25 anos, ainda que ele foi jogado num calabouço, ainda que ele foi colocar um jugo sobre ele, foi açoitado em praça pública, ele estava falando a verdade, que por causa da guarda dos anos sabáticos, a violação, a rebeldia, a idolatria, a feitiçaria, tantas coisas, prostituição, né, vaidade, tanta coisa ali. O povo acabou, a cidade acabou sendo destruída, os muros destruídos, as portas foram colocadas fogo nas 12 portas de Jerusalém. Você vai encontrá-las no livro de Neemias. O templo de Salomão, que foi construído em 959 a.C., foi destruído em 586, o templo durou 373 anos, a oitava maravilha do mundo antigo, Nabucodonosor também destruiu o templo, destruiu o altar, destruiu tudo, né? Matou os filhos do rei Zedequias, furou os olhos do rei, levou ele preso para a Babilônia, onde ele morreu, e por ter profetizado, né, que o povo deveria se entregar, mas o povo não se entregou, o rei acabou poupando a vida de Jeremias e destruiu a cidade que ele amava na frente dele, e poupou. E mais tarde Jeremias ele vai para o Egito e fica por lá, e segundo uma tradição ele até forma uma sinagoga lá e se torna profeta no Egito até a morte. Mas ele se lamenta, tanto que depois do livro de Jeremias, quando ele vê a cidade destruída, ele se lamenta, tanto que o livro é Lamentações de Jeremias. Ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça, porque nós pecamos. Então, pecado, irmãos, pecado é algo que faz a coroa cair da nossa cabeça, né? E coroa fala de honra, majestade, reinado, prestígio, destaque. E a gente tem que cuidar com o pecado. Pecado é a maior doença que existe na terra, né? E muitas vezes o pecado não está só lá fora, tá no mundo, o pecado está na igreja. Você vai ver que Adão e Eva já estavam caídos dentro do jardim, já estavam em pecado dentro do jardim, até que foram expulsos. Então, dentro do jardim, dentro da igreja, tem pessoas que já estão caídas, né? Mas Deus é poderoso para levantar, Deus é poderoso para perdoar. Ninguém é perfeito. Todos, sem exceções, somos limitados a tempo, espaço, circunstâncias. Só que agora a gente tem que cuidar com o pecado, né? A Bíblia diz que o pecado ele habita em nós, mas não reina em nós. É diferente. Somos pecadores arrependidos e não praticantes. Você vai ver Paulo falando isso em Romanos, capítulo meia dúzia, capítulo 6. Existe na Bíblia cerca de 372 tipos de pecados catalogados. Não é só um tipo de pecado. Tem muita gente que usa essa expressão: irmão, não existe pecadinho nem pecadão, não, tudo é pecado. Falta de estudar. Errais vós por conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Existe pecadão, sim. Lá em João 19, versículo 11, Jesus falou para Pilatos, né? Você vai me crucificar, mas o povo que me entregou para você tem maior pecado. Então tem pecadão, sim. Em Êxodo capítulo 32, quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus falou para Moisés: esse povo pecou contra mim com grande pecado. O ídolo de ouro, o bezerro. Então idolatria é grande pecado, é pecadão, sim. A gente tem que tirar esse negócio da mente que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do diabo. A voz do povo diz crucifica ou crucifica. A voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz de Deus é a palavra, tá?
E aí, tudo é pecado, irmão, não existe pecadinho, pecadão, tem pecadão sim. Você vai ver isso em Samuel 2,17 também. Samuel falou, Senhor, esse povo tem pecado contra ti com um grande pecado. Pecadão, tem pecadão sim, e tem pecados menores. Tanto que no inferno, os que forem levados para o inferno, Jesus fala que uns no inferno serão mais açoitados, serão salgados com mais sal, porque pecaram mais, e outros serão colocados em lugar onde vão sofrer menos, mas vão sofrer porque pecaram menos. Então veja, há uma diferença, né? E existem 372 tipos de pecados, e iniquidade é a prática constante de um pecado. Vamos supor, se a pessoa fumou um cigarro, ela pecou, mas ela fumou e não fumou mais. Agora, se ela fumar todo dia, e ela usar aquele pecado como um hábito, virar um hábito, isso se torna iniquidade. Iniquidade é a prática de um pecado constante. Então a iniquidade é pior do que o pecado, é a prática de um pecado. A pessoa adulterou, se arrependeu, foi um pecado, mas adulterou e continua adulterando, e já se torna iniquidade. É um pecado que se torna iniquidade. A iniquidade é pior. Existe diferença entre pecado, iniquidade e transgressão, assim como existe diferença entre lei, entre juízos, preceitos, regras, estatutos, que você vai ver lá. Outra hora a gente explica sobre isso aí. Legal? Passei para deixar aí. Caiu a coroa da nossa cabeça, porque pecamos, né? Vamos cuidar. Se a gente pecar, irmão, nós temos um advogado. Senhor, pequei, errei, vacilei, falei mal do meu irmão, dei uma escorregada, tropecei, né? Claudiquei, tropecei, mas me perdoa, não deixa essa coroa cair da minha cabeça, porque a Bíblia diz em Romanos 5,17 que nós reinamos com Jesus em vida. Não vai ser lá no céu que a gente vai reinar, só lá. Aqui nós já reinamos com Jesus em vida. Aqui nós, sem perceber, já temos uma coroa na nossa cabeça, e vamos cuidar para que a coroa não caia por causa do pecado, tá bom, gente? Vamos lutar contra o pecado. Não é fácil, mas com a graça de Deus, com o sangue de Jesus ao nosso favor, a palavra de Deus ao nosso favor, o Espírito Santo ao nosso favor, tanta coisa poderosa ao nosso favor, então a gente consegue vencer o pecado em nome de Jesus. Deus abençoe. Sou o pastor Fabiano Lima, tá bom? Sou conferencista, missionário também, deixa essa palavra aí para nós.